Tu sabia que as Olimpíadas começaram já há mais de 2.500 anos? E que as Olimpíadas da Era Moderna já passaram por 3 séculos diferentes? A primeira Olimpíada da Era Moderna tinha apenas 9 esportes e hoje já temos mais de 40 esportes, sendo que destes, mais de 60 modalidades. Fala galerinha, nós vamos começar a contar a história das Olimpíadas, exatamente, dos Jogos Olímpicos que começaram lá em 500 antes de Cristo, exatamente. Hoje estamos em 2020 e os Jogos começaram em 500 antes de Cristo, ou seja, nós temos mais de 2.500 anos de Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram festivais atléticos que eram realizados na Grécia Antiga. Esses jogos eram em homenagem a Zeus e aconteciam de 4 em 4 anos, também como são nos dias de hoje. As provas consistiam em corridas de curta, média e longa distância. Nós tínhamos boxe, pentatlo e a luta olímpica, diferente do que é hoje, mas também era a luta olímpica naquela época. As Olimpíadas da Era Moderna se começaram nos anos de 1896 por um barão na época chamado Pierre de Coubertin, e que um pouquinho antes, alguns anos antes, ele reuniu, digamos, uma galera ali para estar reunindo e organizar esses jogos. Ele quis trazer de volta os Jogos Olímpicos porque ele entendia que a união de povos, países, nações podia trazer paz, podia trazer uma série de entretenimento para os povos daquela época. Então, a partir de 1896, na Atenas, Grécia, nós tivemos então a primeira Olimpíada da Era Moderna. Hoje já aconteceram edições, a última no Rio de Janeiro em 2016. Estamos indo para a 21ª edição em Tóquio 2020, que será realizado em 2021. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando dos símbolos das Olimpíadas. Nós temos os arcos olímpicos, nós temos a chama olímpica, nós temos o hino, o lema das Olimpíadas e as medalhas, que é o tão desejado pelos atletas. O maior símbolo das Olimpíadas, que ele é representado, são os arcos olímpicos, onde são 5 cores: azul, amarelo, vermelho, preto e verde, além do fundo branco que representa a paz. Cada cor ela é representada pelas bandeiras dos países participantes, ou seja, cada cor desses 5 arcos olímpicos estão em todas as bandeiras do mundo, ou seja, pelo menos uma cor está em todas as bandeiras. A bandeira olímpica ela foi criada pelo Barão de Coubertin também, que é um dos criadores dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, basicamente entre o ano de 1913 e 1914, para aí sim nós temos um símbolo a partir das Olimpíadas de Berlim em 1916. Infelizmente, essas Olimpíadas não aconteceram devido à Primeira Guerra Mundial, mas a bandeira olímpica, os arcos olímpicos ficaram marcados aí e é o maior símbolo dos Jogos Olímpicos até nos dias de hoje. Além dos arcos olímpicos, um dos maiores símbolos das Olimpíadas é a chama olímpica. A chama olímpica que evoca a lenda de Prometeus, onde ele roubou essa chama de Zeus e ele dava aos mortais. A partir dessa lenda, ela começou a ser acesa para as Olimpíadas lá da Antiguidade e ela ficava acesa durante toda a competição, durante todos os jogos. Era acesa antes e apagada logo após o encerramento, assim, de 4 em 4 anos. Na Era Moderna, ela foi reintroduzida nos Jogos em 1928, em Amsterdã. Os Jogos foram realizados em Amsterdã, na Holanda, e a partir daí começou uma tradição que existe até os dias de hoje. A partir de 1936, em Berlim, na Alemanha, começou a ter o revezamento da tocha olímpica, da chama olímpica, através de uma tocha, né, onde os atletas se revezam entre eles a partir do momento em que ela é acesa até no encerramento, onde fica na pira olímpica, no estádio ou no local determinado pela sede. Ok, mas como que ela é acesa? Tem alguma tradição? Sim,
Ela é acesa na cidade de Olímpia, na Grécia. Olímpia, Olimpíadas, tem tudo a ver. Os jogos eram realizados lá antigamente. O jogo é aceso na cidade de Olímpia, na Grécia, em frente às ruínas de Irã, que é um templo grego antigo, a tradição é até hoje, e não tem uma data certa. A chama ela é acesa meses antes do início dos jogos, conforme a data estabelecida pela cidade-sede, pela organização. Ele segue toda uma recriação cerimonial daquela época, da antiguidade, até nos dias de hoje. Tanto que os jogos já se iniciam, digamos assim, a partir da chama acesa, não somente durante a realização dos jogos, e sim a partir do momento que se acende a chama olímpica e se encerra a partir do momento que apagamos a pira olímpica no estádio destinado daquela sede olímpica. Daí a chama, a partir daí, é destinada a um atleta, a uma pessoa destinada da sede para começar o revezamento. Nas Olimpíadas de Inverno é a mesma cerimônia. A diferença é que a chama ela é passada para esse primeiro atleta, essa primeira pessoa do revezamento, em frente ao memorial do Barão Pierre de Coubertin, que foi um dos criadores aí das Olimpíadas moderno, um recriador. Além dos arcos e da chama, que são os principais símbolos das Olimpíadas, nós temos um lema, onde é seguido até hoje. Sitius Altius Fortius. O mais rápido, o mais alto, o mais forte. Esse é o lema dos Jogos Olímpicos. Basicamente, quando ele foi criado, tinha como intuito de saber realmente quem era o homem mais rápido, o homem que pulava mais alto e quem era o homem mais forte. Ao longo dos anos, isso se perdeu um pouco e foram incluídos vários outros esportes nas Olimpíadas. Aí nós vamos para um outro lado desses Jogos Olímpicos, talvez financeiro, talvez econômico, que não é o nosso foco nesse momento. Essa citação desses três lemas foi criada por um padre, o padre Didon, que ele era amigo de Barão de Coubertin e tinha realmente como objetivo o foco e o objetivo de cada atleta, que era ser o melhor, o mais forte, o mais rápido, enfim. O objetivo do atleta olímpico é ser o melhor daquela modalidade. Obviamente que nós temos uma série de objetivos, uma série de foco de cada atleta, cada país, cada nação. E claro que você chegar entre os 10 já é magnífico, você conquistar uma medalha, um pódio olímpico já é simplesmente espetacular para um atleta, tá? Mas o foco, o lema é realmente o ponto mais alto do pódio, o primeiro lugar, ouvir o hino do seu país, da sua nação. Um outro símbolo dos Jogos Olímpicos é o hino. O hino é algo para celebrar alguém ou alguma coisa, um país, uma nação, um clube, uma competição. O hino ele é tocado em todas as cerimônias de abertura durante o hasteamento da bandeira olímpica, que é a branca com os arcos olímpicos. Ele foi composto no ano de 1896, no ano da primeira Olimpíada, pelo grego Spirou Samara. Exatamente isso. Esse é o compositor e ele está marcado na história com isso. Porém, ele não era usado ainda, né? Então ele só foi utilizado pelo COI a partir das Olimpíadas de 1958 e é usado até hoje nos Jogos Olímpicos, nas aberturas dos Jogos Olímpicos, lembrando que cada hino de seu país só é tocado após uma premiação, somente do ponto mais alto do pódio. Somente o campeão olímpico tem o direito de ter o hino do seu país, da sua nação, tocada durante a premiação, a cerimônia de premiação. O objeto mais cobiçado são as medalhas. O objetivo nós temos a medalha de ouro, de prata e de bronze. São o foco de cada atleta, o ponto mais alto do pódio, ou o segundo ou terceiro ponto mais alto é o objetivo de todos os atletas. Apesar da medalha ser de ouro, prata e bronze, a de ouro ela não é 100% de ouro, exatamente. Ela só tem uma obrigação, ela é obrigada a ter 6 gramas de ouro, no mínimo 6 gramas de ouro, que é pouquinha. Por isso nós vamos analisar a quantidade de medalhas de ouro que nós temos numa Olimpíada, é absurdamente muita coisa. Imagina se fosse maciça de ouro. Então se nós temos
63 modalidades olímpicas, certo? Sendo que nós não temos só modalidade individual, nós temos coletivos como o futebol, o voleibol, o hóquei e assim por diante. Imagina a quantidade de medalhas que nós vamos ter, mais de 500 medalhas de cada cor numa Olimpíada. Então ela é obrigada a ter no mínimo 6 gramas de ouro, o resto pode ser composta de prata, de bronze ou de outro material, obviamente de qualidade. Mesmo quando um atleta não chega ao pódio, ele tem sim uma medalha simbólica, onde todos os participantes e representantes de equipes ganham, conquistam, guardam como recordação. Eu consegui a vaga olímpica, eu fui para as Olimpíadas, fiquei em último lugar na minha modalidade, mas eu não saio de mãos vazias, eu ganho uma pequena medalha como lembrança desses Jogos Olímpicos. Então é algo bem interessante, ninguém vai e fica de mãos vazias numa Olimpíada. Outro fato importante que nós temos numa Olimpíada é o juramento. O juramento é um comprometimento do atleta perante aos Jogos Olímpicos. Ele foi criado, ele começou a ser implementado a partir de 1920 na Antuérpia, na Bélgica. Por coincidência, foi a primeira Olimpíada pós-Guerra Mundial, pós o cancelamento da primeira Olimpíada devido à Primeira Guerra Mundial. Um atleta ele faz o juramento frente a todos os participantes, provando lealdade durante os Jogos Olímpicos. E a partir de 2000, em Sydney, foi incrementado um fator nesse juramento contra o uso de drogas anabolizantes, para ninguém ter vantagem, aproveitamento em cima dos demais atletas. Eu vou fazer o juramento para vocês agora. Em nome de todos os competidores, prometo que participaremos nesses Jogos Olímpicos respeitando e seguindo as regras que os regem, comprometendo-nos a um desporto sem dopagem e sem drogas, com o espírito verdadeiro do desportivismo, para a glória do desporto e honra das nossas equipes. A parte mais legal dos Jogos talvez sejam os mascotes, a parte mais divertida dos Jogos e que anima a torcida nos estádios e que motiva os telespectadores mais jovens, digamos assim. Os mascotes que representam a cultura de cada país anfitrião. O primeiro mascote criado foi nas Olimpíadas de 1968, uma Olimpíada de inverno. Exatamente, o primeiro mascote veio de uma Olimpíada de Jogos de Inverno e que foi na cidade de Grenoble, na França. A partir daí, todos os anos, seja Jogos de Inverno ou Jogos de Verão, nós temos um mascote para representar aí o povo, a nação, enfim. Dos Jogos de Verão foi a partir de Munique em 1972 e desde então nós temos mascotes, seja tanto Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos. Cada país sede, cidade sede, escolhe o seu representante ou os seus representantes. Talvez o mascote mais famoso desde então foi de 1980 em Moscou, a Misha. Ela foi usada exclusivamente para a abertura dos jogos e a partir daí o sucesso foi tão grande que ela fez vários comerciais e propagandas, marcas de refrigerante, sendo marcada até hoje pela lágrima escorrendo nos jogos de abertura, onde teve um mosaico na arquibancada, e ela foi relembrada nos Jogos Olímpicos em Sochi 2014. Nos Jogos de Inverno, em que a Rússia celebrou, ela foi relembrada assim, na cerimônia de abertura e na cerimônia de encerramento. Muito legal, muito bacana relembrar esses momentos, puxando a história de cada nação, cada país que marcou a história olímpica. Para nós brasileiros, marcou Vinícius e Tom. Realmente, os mascotes das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, Olimpíada e Paralimpíada, foi em homenagem a Vinícius de Moraes e Tom Jobim, onde era um aglomerado aí da flora e fauna brasileira, os dois mascotes com as cores muito vivas, que é o que o Brasil às Olimpíadas tentou trazer e representar nos Jogos de Verão de 2016. Já o próximo Jogos Olímpicos, em Tóquio 2020, foi adiado devido a essa pandemia de Covid-19 e vai ser realizado a princípio em 2021. Vamos aguardar aí como nós vamos evoluir, como essa doença vai evoluir, a cura, para assim, quem sabe, o ano que vem termos
Tóquio 2020. É em 2021, mas vai se manter 2020. Então, galerinha, é isso aí. Esse é um pouco dos Jogos Olímpicos, um resumo geral. Nós vamos estar falando, eu vou estar falando sobre cada Olimpíada a partir de hoje, nessa série de Jogos Olímpicos. Primeiro vídeo, símbolos das Olimpíadas e o início dela. E a partir do próximo vídeo, nós vamos começar com Atenas 1896. Até lá. Tchau, tchau.